Mas fale um pouco do livro que o senhor está escrevendo, né, contando aí histórias divididas em décadas, né? Então, na década de X, o senhor fala da situação que aconteceu ali. Na década Y, aconteceu essa outra situação. Fala um pouco aí desse livro que o senhor está escrevendo aí para todo mundo. Ontem eu estou fazendo um livro sobre a realidade do jiu-jitsu desde o início da década de 20, né? É, desde o início da, dos anos, vamos dizer assim, do início dos anos 1990, certo? 1990, aliás, 1990, 1901, tá certo? 1901. Desde 1901, jiu-jitsu de lá até os dias de hoje, né? Tá certo? Aí você vem... É um livro que fala sobre 120 anos de jiu-jitsu. Exato, exatamente. Exatamente. Aí eu venho fazendo pesquisa em jornais, né? Os jornais retratam a realidade do momento, tá certo? Então, o jiu-jitsu ele vem aparecendo na imprensa desde 1909, tá certo? Né, encontrando matérias sobre jiu-jitsu. O judô, eu só encontrei matéria de judô em 1950, certo? A partir de 1950 que eu encontrei. É claro, eu não me aprofundei em todos os jornais do Brasil, mas nos jornais locais e no Jornal do Brasil, certo? A revista O Tatame, e o Tatame é mais recente, a revista que tinha antigamente o Cruzeiro, né? Então, na realidade, de fato, o judô só começou a partir de 1950. E o jiu-jitsu já vinha desde 1909, aparecendo na imprensa do Brasil, né? E também na imprensa do mundo, né? O mundo tem jiu-jitsu no mundo todo. Tem escritores falando sobre jiu-jitsu da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, falando sobre jiu-jitsu, certo? Livros que foram feitos a partir da década de 60, na década de 60, por aí, tá certo? Eu falo isso para que não haja controvérsia, né, sobre a origem do jiu-jitsu, que foi o Conde Koma mesmo que trouxe e ensinou aos Gracie, né, tá certo? O jiu-jitsu era mais enfatizado porque, na verdade, era defesa pessoal, certo? Era a técnica para fazer vale tudo ou se defender em briga de rua, que era o que os Gracie ensinavam, Hélio Gracie ensinava. Você vê que nas matérias que tem aí, nas entrevistas, a turma antiga lá dos Gracie, né, de Hélio Gracie, ele fala que Hélio Gracie ensinava a defesa pessoal, né? A defesa pessoal para o vale tudo, para a briga de rua, tá certo? O pessoal mais amador, né, que queria aprender mais para se defender na rua, a técnica era uma, mais facilitada, tá certo? Mas a técnica para os lutadores profissionais, certo? Que eram faixa preta, no caso, naquela época, em 1964, estava lá Ivan Gomes, Jaildo Gomes, João Alberto Barreto, tinha mais Carson Gracie, Pedro Emetério, na década de 50 também fazia vale tudo e jiu-jitsu, tá certo? Bom, uma coisa importante também é que o berço do jiu-jitsu em Pernambuco começou com Jurandir Moura, né? Tá certo? Mas no Nordeste foi no Ceará. Hélio Gracie viajava muito para o Ceará. Inclusive, numa dessas viagens, teve um tripulante do navio que caiu no mar e o pessoal, naquela tentativa de salvar ele, Hélio Gracie mergulhou e ajudou a salvar o cara que estava se afogando. Até o Rorion Gracie conta essa história. Mas essa história eu vi no jornal, numa pesquisa. E ele ficou, o pessoal do jornal, né, da época, homenageou ele como sendo o campeão da terra e do mar. Por causa desse episódio, tá certo?
E lá no Ceará ele ensinava Pedro Emetério, que era o principal lutador e aluno dele lá, certo? E Pedro Emetério se envolve com vários eventos de luta. E de lá do Ceará vieram Jurandir Moura, Teógenes Moreira, Bilce Osmar, que foi para o Rio Grande do Norte, e também o Valzeni Castro, que tinha um apelido de Ceará. Então esses três começaram com as lutas de jiu-jitsu em 1959, 1960, 61. E tinha um professor também de jiu-jitsu, que eu não consegui encontrar a fotografia dele, mas que foi o professor do Antônio Sacramento, certo? Que Antônio Sacramento começou a treinar com ele em 1950. Então, é o primeiro aluno de jiu-jitsu que ainda está vivo até hoje, né? Um aluno de jiu-jitsu da década de 50 que está vivo até hoje, Antônio Sacramento. E em 1961, Jurandir luta com Denis Câmara, que também foi outro aluno de George Gracie, e aluno de Takeo Yano. Aí ele luta, Jurandir Moura, a luta é empate, e na luta preliminar teve a luta de Antônio Sacramento com o Ceará, que é o Valzeni Castro, que era aluno do George Gracie. Mas, na verdade, essa luta não houve. Então, mas não quem houve. foi lá para o Ceará? Foi o George Gracie Os ou dois. o Hélio Gracie? Todos os dois. Sim. Viajavam muito para o Ceará. E tinha amizade lá com Pedro Emetério, certo? Pedro Emetério foi um dos maiores organizadores de jiu-jitsu no Brasil, né? Ele que criou, junto com outro lá, que agora não me lembro o nome, eles criaram o primeiro regulamento de jiu-jitsu. A origem do regulamento de jiu-jitsu hoje foi lá com Pedro Emetério, certo? Que Hélio Gracie não ligava muito para isso. Gostava de mostrar a eficiência. Era o jiu-jitsu até um bater, certo? Era o jiu-jitsu mostrando a sua eficiência como defesa pessoal, certo? Para vencer qualquer oponente. Diz que... Mas já o Pedro Emetério tinha uma ideia de competição profissional, né? Esporte, competição esportiva profissional, porque naquela época era profissional, não tinha amador. A pessoa subia no ringue e ganhava com isso, né? Feito o boxe, feito a luta livre, feito vale tudo. Então eles, tá entendendo? Eles subiam, os profissionais faixa preta subiam para lutar, tá certo? Existe uma conexão entre o Takeo Yano, que foi o lutador aqui e professor, tem muita amizade com o George Gracie. Existe uma conexão dele com os Gracie. Dos japoneses que passaram pelo Brasil, a maior conexão é de Takeo Yano. Treinavam juntos eles, tá certo? E tanto é que Hélio Gracie, quando começou uma turma mais de amador lá na academia dele, no início dos anos 60, né? Final dos anos 50, 59, 60. Então aí tem um pessoal amador, tudo faixa branca, que não, o Hélio Gracie não dava faixa colorida, né? Que as faixas coloridas que começou foi o judô, na década de 50. Então ele preparou o pessoal e passou tudo para a faixa preta. Hélio Gracie dava aula de faixa azul. E até outros professores, eu já vi professor lá, quando eu visitei na década de 70. Vi professor lá, faixa azul, dando aula, na academia de Cássio até. Tá certo? Mas Hélio Gracie fazia isso. Então ele passou todos os alunos para a faixa preta. O Takeo Yano fez a mesma coisa aqui em Recife. Certo? Porque tinha aquelas academias já daquele pessoal. O Takeo Yano dava aula aqui em Recife? Aqui em Recife. Então ele fez sociedade com Jurandir Moura. Então tinha aquele pessoal daqui que era professor de vale tudo. E era faixa preta de jiu-jitsu, mas não tinha autorização, né? Então o Takeo Yano chamou esse pessoal todo. O pessoal todo procurou ele, né? Ele pegou aqueles faixa branca, todo o pessoal que estava com ele, profissional, né? E a turma lutava no vale tudo. Então ele deu a faixa preta para todinho. A mesma coisa que Hélio Gracie fez no Rio. Tá certo? A turma que tinha já um certo conhecimento dava a faixa preta. Mas os profissionais que iam lutar, né? Sim. Que iam lutar e ensinar. E o pessoal de judô, né, que era amador, que ele já tinha... Que o Takeo Yano ensinava só jiu-jitsu. Mas depois, quando pegou a moda do judô,
Então ele começou com o judô também, graduando, faixa amarela, faixa verde, essa coisa toda. Então ele tinha uma equipe de judô, mas tinha os profissionais de vale tudo e jiu-jitsu, que lutava jiu-jitsu no ringue e eram profissionais de vale tudo. Esse pessoal ele passou tudo para faixa preta, igual o Hélio Gracie fez no Rio. Eu acho que os dois, como tinham contato, né, eles devem ter tido algum tipo de contato para fazer a mesma coisa na mesma época. Então aqui ficou faixa preta de jiu-jitsu, Arlindo Gomes, Jurandir Moura já era, e José Maria foi faixa preta de Jurandir Moura, tá certo? E teve e outros mais, né, que agora não lembro o nome. Aí pronto, formou-se aqui grandes equipes de jiu-jitsu aqui em Pernambuco, na década de 60. Aqui é onde havia a maior competição de jiu-jitsu do Brasil. Todo final de semana não, na sexta-feira, na segunda-feira, toda segunda-feira tem a luta de jiu-jitsu aqui em Pernambuco, no ringue, luta profissional. Toda segunda-feira tem a luta aqui. Mas era isso foi até alguma coisa assim, ou não? Era televisionado, alguma coisa? Televisionado. Começou televisionado. Foi com a inauguração da TV Canal 2, que foi a primeira televisão de Pernambuco. Aí começou aqui, luta de jiu-jitsu toda segunda-feira. Certo? Aqui foi no Brasil, antes, né? No Brasil, onde teve o maior competição de jiu-jitsu, né? Maior intensidade de competição de jiu-jitsu foi aqui em Pernambuco. Foi de 1960 até 1962. Era direto, né? Aí depois foi devagarzinho até 1968, quando daí não apareceu mais luta de jiu-jitsu. Aí o judô tomou conta. O pessoal de jiu-jitsu passou tudo para judô aqui. Porque não tinha um suporte, assim, uma federação, alguma coisa que organizasse, né? Tivesse as faixas. O judô tinha as faixas, tem aquela coisa toda organizadazinha. Então o pessoal daqui foi tudo os alunos de Taqueiano e alunos de George Gate, foi tudo para o judô. Tá certo? Mas lá no Rio foi o contrário. Em 67, fundou a Federação do Estado da Guanabara, e lá o jiu-jitsu foi crescendo disparadamente, né? Foi crescendo, e aqui zerou. Só voltou comigo em 1983. Então ficou de 60 e pouco até 80 e pouco. Ficou de 60, de 70 até 83 sem jiu-jitsu, nada, que zero. Certo? O Antônio Sacramento estava por aqui, mas o Antônio Sacramento era feito eu. Viajava para o Rio, ficava aqui. Ficava lá e cá. Eu encontrei com ele umas 5 vezes lá no Rio de Janeiro.